Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. O programa hoje recebe um membro da Academia Guarulhense de Letras, Nelson Natalino, escritor, poeta, dramaturgo, e este ano lançou seu primeiro romance, este livro que está aqui do meu ladinho, ó, Amores de Sangue. Nelson tem muita história para contar, biografou Vida Alves, a mulher que deu o primeiro beijo na televisão brasileira. Pois é, então muita história. Logo depois do intervalo, um pouco sobre o livro e um pouco, claro, da história do Nelson Natalino. A gente volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Ponto de vista de volta, então, hoje recebendo aqui o membro da Academia Guarulhense de Letras, Nelson Natalino. Nelson, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e vindo aqui ao Ponto de Vista. Obrigado ao Ponto de Vista e a você, Leandro, pelo convite. Estamos aí para bater um grande papo hoje. Queria que você falasse, então, para quem está assistindo o programa agora, te conhecer um pouco melhor, um pouco da sua trajetória artística, literária, para a gente saber quem é o Nelson Natalino. Sim, a minha trajetória começou lá atrás, né? Bem lá atrás. Quando eu era molequinho, tipo 11 anos de idade, né? O lá atrás significa em que ano? Porque o lá atrás para algumas pessoas significa muito tempo atrás, para outras nem tanto. É verdade. Lá atrás, deixa eu ver, nós estamos falando de 1964, né? Época em que o rádio... Anos de ditadura, hein? Anos de ditadura. Início da ditadura, né? Época em que o rádio imperava, né? E minha mãe ouvia muito rádio, a televisão já existia nessa época, tinha 14 anos, né, de televisão, mas o rádio ainda tinha uma grande influência. E eu comecei a escrever da seguinte forma. Minha mãe ouvia um programa chamado Saudade Não Tem Idade. Tipo assim, na tardezinha, né, no cair da tarde, ela ligava o radinho dela e ouvia esse programa que trazia coisas antigas, né, já naquela época trazia as coisas antigas. E um belo dia, um garoto mandou um poema para lá, ele tinha a minha idade. E estávamos uma família lá, né? E meu pai fez o seguinte comentário: olha, o menino da tua idade mandou uma poesia para o programa, tá vendo? E você, né? Desafiou, né? Aí eu fiz o meu primeiro poema. Né? Aos 11 anos. Aos 11 anos. Com o tema Saudade Não Tem Idade. E a partir daí comecei a escrever, né? Poesia, logicamente, né, com essa idade era uma coisinha simples, mas comecei a escrever com essa idade. Alguns anos depois, uns 2 ou 3 anos depois, eu conheci um rapaz que tocava violão, também devia ter minha idade, 13, 14 anos, e aí começamos a compor juntos. Então comecei a fazer letras para música, né? E então, a partir daí, comecei a fazer letras e compor com outros músicos também da minha idade, né, nessa faixa etária de 15 anos, 14, 15 anos. Você tinha alguma banda? Não curtia banda nessa época? Não, então, tivemos banda, esse período na música, né, escrevendo, eu escrevia poesia e escrevia letras de música. Isso durou até os anos 80, 90, eu continuei compondo. Eu tenho mais de 350 músicas compostas com diversos autores, né? Participamos de diversos festivais que nessa época pululavam, né, nas escolas. Eram comuns. Então participamos, ganhamos muitos festivais. Então foi uma época bacana, né?
Depois disso, eu comecei a escrever contos. Aí nós já estamos falando da época... Aí já estamos falando de Guarulhos, né? Porque eu casei em 1978. Você não morou sempre aqui? Não, eu tenho 35 anos de Guarulhos. Eu vim para Guarulhos em 1980. Eu casei em 1979, né? Em 1980 compramos um apartamento aí eu vim para cá. Né? Aí começa a minha relação com Guarulhos, porque eu vim para ficar 2 anos aqui, né? A ideia era ficar 2 anos? A ideia era ficar 2 anos, porque eu morava em Santana. A ideia era voltar para Santana, comprar um apartamento aqui para depois poder comprar lá. E não saímos mais daqui, né? Porque nos apaixonamos pela cidade, por tudo daqui, então moramos aqui até hoje, né? Nossos filhos nasceram aqui, então... Mas aí você começou a escrever livro de contos? Não, aí... livro não, eu comecei a escrever contos. E aí você publicou contos, um livro. né? O primeiro livro foi de contos? O primeiro livro foi de poesia, em 1988, que é aquele Confidências de um João de Barro, esse primeiro aí. Aqui, olha que beleza. Exatamente. O Nelson trouxe a obra inteira dele aqui hoje, então a gente pode mostrar e falar de alguns. Confidências de um João de Barro. Exatamente. João de Barro que é aquele passarinho que faz a casinha, né? Que faz a casinha, exatamente. Casinha de barro em cima das árvores. Certo. Na verdade, Confidências de João de Barro é o nome de um dos poemas que fala sobre a situação do Brasil, né? Que é o João de Barro construindo a casinha dele na árvore, que é o Brasil, né? Certo. Depois os cupins corroendo a árvore, então Ô, louco! Que dramático! Aliás, a gente pode colocar isso hoje, né? É verdade. Que são os cupins corroendo a nossa árvore lá, né? Ô Nelson, você é uma pessoa com muitas habilidades. Você, então, é escritor, é dramaturgo, escreve peças de teatro, fez adaptações legais que a gente vai falar também no decorrer do programa, talvez no segundo bloco. Escreve poemas, escreve contos, publicou aqui vários livros. Exato. Você se considera mais uma coisa ou mais outra? Eu me considero mais escritor, eu me considero mais dramaturgo, eu me considero mais... Ator, você foi ator de radionovela, né? Depois a gente vai falar disso também. Não, ator não. O que você se considera mais, assim? Eu me considero um contador de histórias. Um contador de histórias. Porque exatamente eu trafeguei em todas essas situações, porque em cada situação é a melhor forma de contar a história naquele momento. Entendeu? Então, se é na música, a gente conta a história na música. Se eu tenho um conto para... Então, vamos contar vamos fazer um conto. Então, vamos dizer assim... A mídia que eu vou usar depende do momento em que eu estou, né? A gente recebeu aqui um artista versátil também, que é o Maurício Nunes, que também é cantor, escritor, colunista de jornal, e eu questionei justamente sobre isso, e ele me disse que era até mais difícil, ele sofreu algum preconceito. Se era mais fácil ou mais difícil ser um artista versátil? Porque às vezes as pessoas pensam assim, quem faz tudo não faz nada bem feito, né? Ou não faz nada especificamente. Para você isso interferiu em algum momento? Você acha que é mais fácil ou mais difícil mesmo ter versatilidades e várias habilidades? Para mim pro meio é artístico? Tremendamente cômodo. É ótimo, eu acho excelente para mim. Quanto eu procuro fazer da melhor forma tudo que eu faço, né? Pode ser que até não seja bom, mas eu procuro fazer da melhor forma. Eu dou o melhor de mim. Se é bom ou não, quem vai dizer isso não sou eu, é quem lê e quem vê o meu trabalho. Mas para você, então, é bom ser versátil, bom. Ajuda na versatilidade. Excelente. Agora, eu estava lendo aqui, quando a gente recebe a pesquisa para fazer o programa, né? Então eu vi primeiro que você era escritor e tal. E aí depois vim aqui e constatei que você é consultor de empresas na área de sistemas. Exatamente. Aí vamos ver como é que foi a ordem disso. Você primeiro se tornou um consultor de empresas e conseguiu ganhar um dinheiro para conseguir financiar o seu sonho, seria isso? Ou você conseguiu viver da arte e da literatura desde o início? Isso é uma história interessante, né? Porque quem me levou para essa área foi exatamente um parceiro de música, né? Nemésio Vicente Filho, que aliás é meu amigo, foi um dos meus primeiros parceiros e é meu amigo até hoje. E parceiro também, de vez em quando a gente compõe alguma coisa juntos. Ele era analista de sistemas e trabalhava no Banco Cidade, que não existe mais hoje. E na época, eu era gerente de uma loja de joias e relógios. Ele chegou para mim e falou, você não quer ir trabalhar em sistema? Eu falei, cara, eu não conheço nada disso. Não, mas a gente te dá curso. Você era gerente de uma loja de relógios. De joias e relógios, Ok. Não, mas vamos lá, você vai ganhar mais, não sei o quê. Eu fui, ele falou assim, nós estamos precisando de um operador de computador lá, IBM 370, quer dizer, aqueles monstros, né? Da década de 70. Eu falei, olha, eu vou lá, né?
Porque os caras vão ver que eu não sei nada, né? E vão me mandar em outro, vai andar, rapaz, vai procurar a tua turma. Mas eu fui muito bem na entrevista e fui ajudado por ele também, né? Ele me fez até um currículo, ele preparou um currículo lá. Ele deu uma força, né? Deu uma força. E era amigo do gerente, tá? Então eu acabei entrando e trabalhei lá durante 10 dias ou 15 dias à noite, aprendendo a operar, sem ganhar, né? E depois passei a operar computadores e fiz cursos e tal, né? E depois fui para a área de OM, que era uma área, né? Que é a área de processos hoje, que trabalhava junto à área de sistemas. Como eu já escrevia, e o pessoal sabia disso, fiz coisa para o jornalzinho lá e tal, e eles precisavam de manuais, de coisa, então o Nelson vai para a área de OM, para fazer manuais, para dar treinamento. Então aí eu iniciei minha carreira na área de sistemas. E acabei até 4 ou 5 anos atrás, quando eu parei para montar minha loja aqui em Guarulhos. Mas você viveu disso, certo? Você não viveu você viveu da arte também ou não? Da arte não. A arte te trouxe algum retorno financeiro, algum lucro em algum momento? Não, lucro não. Você fez por paixão mesmo, Paixão, então? sempre. Até hoje. Mas você acha que é muito difícil viver da arte, que os artistas encontram dificuldade de viver da literatura, principalmente? Dizem que o Brasil é feito de pessoas que não leem, né? O Brasil é um país de pessoas que não leem, ou leem muito pouco, ou hoje usam muito mais a internet para ler de alguma forma, do que ler o livro de papel, do que ler o jornal. Você acha que há essa dificuldade para quem quer viver mesmo da literatura? Olha, eu vou te responder falando de teatro, tá? Falando de teatro, que também é uma arte que é difícil se viver aqui. Porém, eu acho que se você se dedica... Porque eu saí... Talvez se eu tivesse me dedicado na época que eu fui para a área de sistemas, se eu tivesse me dedicado à arte exclusivamente, talvez eu tivesse sido obrigado a viver da arte, né? Bem ou mal, não sei se seria bem sucedido, né? Mas teria ido por esse caminho, talvez? Não, com certeza teria ido por esse caminho. O que me tirou desse caminho foi a saída para a área de sistemas. Foi o seu amigo, então. Foi meu amigo, exatamente. Porque, inclusive, eu fui ganhando 4 ou 5 vezes mais do que eu ganhava como gerente da loja lá, entendeu? Era um salário muito bom na época. Então... E é difícil, né? Porque, assim, tem pessoas, pelo que eu entendi, o seu perfil, então, foi mais, você se apegou mais ao salário e à carreira que você tinha. Exatamente. Porque você tinha família, tinha casa para sustentar, então... Ainda não tinha casa para sustentar. Mas tinha ideia de ter, né? Ou de construir. Sim. Então, você ali preferiu fazer a sua poupança, o seu pé de meia. O Maurício, ele tinha uma visão oposta. Ele era gerente de vendas, tinha um ótimo salário e jogou tudo pro alto para tentar viver da música. E no final do programa, que engraçado, quando eu perguntei para ele se ele se considerava um artista bem-sucedido, ele falou que não, porque ele não conseguia ganhar grana com a arte, ele tinha muita dificuldade. É verdade. Eu, em determinado momento, eu fiz isso. Quando meus filhos estavam com 18, 19 anos, que já estavam trabalhando e tal, eu cheguei para eles e falei, olha, eu vou dar um stop na minha carreira profissional, porque eu vou ter um piripaque daqui a pouco, sabe? Porque realmente estava opressor para mim. E eu parei uns 2 anos e tentei viver de teatro, montando meus espetáculos e tal, né? Até fiz cursos na Escola de Arte Dramática, na Escola Viva de Artes Cênicas aqui de Guarulhos. Você adaptou Vidas Secas para o teatro, né? De Graciliano Ramos. Sensacional isso. Adaptei, não consegui levar porque os herdeiros dele estavam pedindo muito dinheiro para... Tá vendo? Ainda tem esse tipo de entrave, né? Tem, porque eu queria montar, porque a ideia era montar para o pessoal que vai fazer vestibular, tal, né? A ideia era montar o espetáculo e depois do espetáculo bater papo com professores de português, tal, falar sobre a obra, né? Mas os herdeiros deles estavam pedindo muito dinheiro para eu poder montar a adaptação, aí eu falei, não, então deixa para lá. Que coisa triste, infelizmente. Bom, então aí você foi por esse caminho então, da consultoria de sistemas e a arte foi um paralelo. Paralelamente, sempre. Agora, você atuou em radionovela, 1971, eu tenho aqui, na Rádio São Paulo. Como é que foi essa experiência? Como é que era fazer radionovela? Então, isso Nós que hoje vivemos na era da televisão, da internet, do online o tempo todo, do celular, do WhatsApp. Como é que foi fazer radionovela? Isso foi em 1971. Eu estava fazendo um curso de arte dramática na Escola Contemporânea de Artes
E a minha professora de dicção na época, Irani Borges, era atriz da Rádio São Paulo. Então ela me levou a mim e mais 2 amigos, 2 colegas de escola, que ela viu potencial, né, para fazer teste na rádio. Então fomos lá, fizemos testes, passamos no teste e fomos contratados para fazer um estágio lá na rádio, né? E isso foi fantástico, porque a minha mãe adorava novela de rádio, era fã de todo aquele pessoal que eu estava trabalhando, né? Então, para mim, foi gratificante. Mas eu tive que parar, porque logo em seguida eu fui convocado para o Exército. Aí Tiro de guerra? Não. Exército mesmo? Fiz BG, fiz batalhão de guardas. Aí, então, tive que parar com a rádio e quando eu quis voltar, a rádio já não estava mais lá. Ah, que pena. Já tinha, em um ano, a coisa se perdeu. Mas foi interessante pelo seguinte... Por incrível que pareça, nós vamos falar disso depois, só vou fazer um ganchozinho aqui. Até porque daqui a pouco já tem intervalo aqui. Para a gente retornar. O Amores de Sangue, que é o romance que eu acabei de lançar, o início dele se dá aí. Se dá em 1971 na Rádio São Paulo. Depois eu vou contar por quê. É uma história interessante, então, que a gente vai querer saber. Antes, então, da gente ir para o intervalo, antes de falar do Amores de Sangue, ainda tem de falar desse que é um livro bastante importante também, que é a biografia da Vida Alves, Sem Medo de Viver, que você lançou aqui por uma coleção, a Imprensa Oficial e a coleção Aplausos. Exatamente. Esse livro aqui da Vida Alves, para quem gosta muito de televisão, sabe que a Vida Alves foi a primeira mulher a dar um beijo na televisão brasileira. Foi o primeiro beijo na televisão brasileira, foi a Vida Alves. Exatamente. E aqui você conta a biografia dela, porque você acompanhou a carreira, ou você estudou, então, ou você gosta muito dela? Na verdade, eu estudei a vida dela no seguinte aspecto. Nós vamos falar agora de 2004, por volta de 2003. Um outro amigo meu, Marco Beatriz, que é cineasta, cinegrafista, ele queria fazer um longa-metragem sobre a vida dela. E me convidou para escrever o roteiro sobre a vida dela. Então, eu escrevi o roteiro da vida dela para cinema, né? Que acabou não acontecendo por falta de verba. Mas eu já havia escrito o roteiro. E nessa época eu fiquei conhecendo Vida Alves, que ela é presidente da ProTV, que é a Associação dos Pioneiros da Televisão Brasileira, que é todo aquele pessoal da TV Tupi. Você foi diretor lá ainda, né? Fui diretor. Então, e nessa época eu fui convidado para ser diretor cultural da ProTV pela Vida Alves. E fiquei lá até 2014, que eu saí por causa da... Agora, recentemente. Até recentemente. Esse ano ainda eu dirigi o show de 65 anos da televisão brasileira no Memorial da América Latina. A convite dela, que ela me chamou para dirigir, eu dirigi lá. Então... Por ocasião do lançamento da coleção Aplausos, eu fui convidado por ela para escrever o livro dela. Que bacana. Porque eu já tinha conhecimento, né? O Rubens Evaldo Filho, que foi o curador dessa coleção, né? E coordenador, né? Então, eu fui a convite deles, eu escrevi o livro da vida dela. Só nomezinho fraco aqui, né? Vida Alves, Rubens Evaldo Filho. Graças a Deus. Nelson, eu vou fazer uma pausa então para a gente ir para o intervalo. Na volta a gente fala do Amores de Sangue, das suas adaptações de peça, você como dramaturgo, e aí algumas questões opinativas, já que nosso programa é Ponto de Vista. Queria que você falasse depois sobre um pouco da produção cultural de Guarulhos, o que você acha da cultura aqui. Sim. Artistas reclamam que tem dificuldade aqui em Guarulhos, que a cidade não ajuda, e aí eu quero uma opinião sua sobre isso. Logo depois do nosso intervalo, Ponto de Vista volta já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Ponto de Vista de volta, então, hoje conversando aqui com Nelson Natalino, escritor, poeta, dramaturgo e membro da Academia Guarulhense de Letras. Nelson, sim, esse ano, então, você lançou o seu primeiro romance, Amores de Sangue, aquele que você contou lá pra gente no bloco anterior, que começou em 1971 com a Rádio São Paulo. Vou mostrar a história aqui o do Amores de Sangue pra gente poder falar um pouco dele. Ó. Amores de Sangue, pode falar, Nelson. A história do Amores de Sangue começou em 1971, por quê? A gente estava falando da Rádio São Paulo, né? A Rádio São Paulo, o forte dela era a novela de rádio. Então ela fazia a gravação das novelas e distribuía para todo o interior de São Paulo e para o Brasil todo essas gravações, né? E tinha uma novela, né, chamada Espectro da Senzala, que contava a vida de Castro Alves. Da Tupi também ou não? Não, esse da Rádio São Paulo. Da Rádio São Paulo. Infelizmente eu não sei o nome do autor dessa novela, eu não guardei isso. Mas o nome da novela era Espectro da Senzala, contava a história de Castro Alves, uma história maravilhosa de vida, né? Ele com 23 anos, morreu com 23 anos, acho que fez mais do que muita gente faz, vive 100 anos e não vive o que ele viveu. E deixa o legado que ele deixou, né? E essa novela era muito interessante. Eu não fazia parte do elenco, mas eu via os dias de gravação e queria estar presente no estúdio para assistir a gravação, que eu achava maravilhosa, as declamações e tal, e a história de vida dele. E na história de vida dele, no ano de nascimento dele, tem a história da tia dele, que é raptada. Ela está com as irmãs fazendo uma viagem pelo sertão da Bahia, e eles param numa fazenda e ela se apaixona pelo dono da fazenda, que era amigo do pai dela, o dono da fazenda. Ela se apaixona pelo filho que era casado e ele por ela, né? E esse envolvimento dos dois, quando eles vão embora, ele rapta ela para ficar com ela. Isso gera uma grande guerra entre as famílias no sertão da Bahia. Leolino Canguçu é o nome dele e Pórcia de Castro é o nome dela. E essa história é muito conhecida no sertão da Bahia, né? E achei muito interessante isso, né? Essa história, principalmente a história dessa tia dele. E agora eu vou um pouquinho para frente, vou para 1992, trabalhando como consultor de empresas. Eu fui para Votuporanga, na empresa Facchini, fazer um trabalho na empresa Facchini. Eu ia para lá de segunda-feira à noite e voltava para cá, para Guarulhos, na sexta-feira. Só que durante a semana eu trabalhava das 7h30 da manhã às 5 da tarde, ia para o hotel. A cidade não tinha nada para fazer, o tempo todo, sabe? Então era triste. Marasmo. Marasmo total. Eu levava coisas para ler, né, tal. Então eu estava lendo o Doc Comparato, que é um curso de roteiro, né, para roteiro. Falei, quer saber? Eu acho que eu vou escrever sobre Castro Alves, porque depois de sair da rádio eu comecei a pesquisar muito sobre a vida dele. Então eu queria escrever sobre a vida dele. Eu falei, vou escrever uma minissérie, tentar fazer uma minissérie da vida dele. E comecei a contar essa história com a história da tia dele, né? Mas em 92 a gente ainda não tinha internet, né? E a pesquisa era se eu quisesse fazer pesquisa era biblioteca, aí você tem que, né? Arquivos de jornal. Que a minha pesquisa era feita com base nisso. Só que eu estava em Votuporanga. Então eu comecei a criar muita história em volta dessa. Você partiu para a ficção. Muita ficção. Eu exagerei na ficção. Falei, bom, meu amigo, isso não é mais história de Castro Alves, né? E aí eu comecei a escrever o roteiro de Amores de Sangue, que era uma minissérie em 16 capítulos. Deveria ser uma minissérie para televisão, então. Exatamente. Foi escrita como minissérie para televisão, em 16 capítulos. Eu escrevi os 16 capítulos, demorei uns 2 ou 3 anos fazendo esse trabalho e escrevi a minissérie. E fui apresentar para as televisões na época que tinham dramaturgia, que era SBT, Globo e Bandeirantes, que na época também fazia, e ninguém se interessou, né? Isso ficou na gaveta. Aí, uns 5 anos atrás, eu retomei isso, peguei aquilo e falei, caramba, eu vou morrer e essa história vou ver essa obra aqui. Essa história vai, sabe, talvez algum filho meu guardasse, né? Mas vai, com o passar do tempo, isso ia para o lixo, né?
Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso num romance, né? E aí nasceu surgiu o Amores de Sangue em romance. As pessoas que quiserem encontrar seus livros, Nelson, são muitos aqui, tem peça datada, tem o livro de poesias. Tem. As pessoas podem encontrar onde? Encontram nas livrarias comuns? Como é que dá para pedir seu livro? Olha, alguns livros, na verdade, fui eu que editei, exceto o livro da Vida Alves, O Sinaleiro Amarelo, que é um livro de contos, né? Esses são encontrados em livraria. Esse aqui a gente encontra em livraria, Sinaleiro Amarelo. O Amores de Sangue também? O Amores de Sangue também. O Amores de Sangue acabou de ser lançado, então talvez seja mais fácil procurar via internet. Eu tenho a minha loja virtual. Pode dar contato se quiser o site. Se tiver. Que é www.nelsonnatalino.loja2.com.br. Então vamos repetir, nelsonnatalino.loja2.com.br. Ok. Quem quiser pedir, eu mando via correio, né? Maravilha. Não cobro frete, viu? Não cobra frete. Não, Pode pedir que o pessoal vai ficar tranquilo. Vai receber em casa com toda a comodidade. Em casa, Mas legal que você tenha a loja virtual, é importante. Há alguns espaços que são possíveis de vender livro, como a Feira do Livro de Guarulhos, né, que teve recentemente. O que você acha do evento aqui? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala que desperdiça dinheiro. Eu não posso falar mal da Feira do Livro, né? Nós tivemos... nas duas feiras do livro que nós tivemos aqui, nós ganhamos um stand lá pela Lei Guarulhos, que eu sou acadêmico desde 2014 só, né? Eu só entrei do ano passado. Você está novinho ainda. Sou novo lá. Antes disso, nós tínhamos uma associação de escritores em Guarulhos que chamava Lei Guarulhos. E nós ganhamos um stand lá. E foi uma forma de divulgar nosso trabalho. Eu acho fantástico. A Feira do Livro, para nós, foi excelente. Nos pôs em contato com a academia. Foi lá que nós fizemos contato, né, com a academia. Hoje, não estou só eu que era da Lei Guarulhos. Nós estamos lá, o Elmi Omar, que é historiador, né, o J.R. Jerônimo. Também esteve no Ponto de Vista, Elmi Omar. Fez, não fez? Esteve no Ponto de Vista. O J.R. Jerônimo, Janete Fontes. Esteve aqui também. Esteve também, né? Esteve. O Eugênio Asano, que é um japonês que fundou a Lei Guarulhos e que foi acadêmico também, depois pediu afastamento. E o José Martinez, que faleceu esse ano. Ele entrou na academia o ano passado e infelizmente faleceu esse ano. Nós formávamos a Lei Guarulhos com mais alguns escritores. A nossa ideia era reunir escritores de Guarulhos para divulgar o trabalho, né? Um trabalho que hoje a gente acaba fazendo lá pela academia também, né? E hoje, falando aqui em Guarulhos, falando sobre a Feira do Livro e outros eventos, o que você acha da produção cultural aqui da cidade? Os artistas reclamam assim, eu toco ou eu canto e eu tenho dificuldade, por exemplo, para me apresentar na Adamastor. A prefeitura às vezes não cede, eu tenho muita dificuldade em marcar o Adamastor para fazer uma apresentação aqui. Ou então, aqui a cultura não é muito fraca porque São Paulo está do lado, então as pessoas preferem ir para São Paulo, assistir peças em São Paulo, ir ao cinema em São Paulo, do que fazer essas coisas aqui. O que você tem a dizer a esse respeito, Nelson? Então, eu vivi isso na própria pele, porque eu montei alguns espetáculos aqui em Guarulhos, né? Eu, particularmente, não tive dificuldade de apresentar meus espetáculos aqui, né? Eu acho que, inclusive... As peças que você escreveu, você conseguiu apresentar aqui? Consegui, e com público. Eu acho que tudo depende muito... É lógico, você tem que se colocar na fila da coisa, não é? É muita gente. Guarulhos... Mas é preciso, um celeiro de artistas. É preciso ser um pouco político, sei lá, de repente para estreitar laços com a Secretaria da Cultura, com a Secretaria de Comunicação. É preciso ter essa parte política. O nosso secretário de Cultura é totalmente aberto ao contato com os artistas. Totalmente aberto, né? Nós nunca tivemos problemas de nos aproximar dele, mesmo quando... Hoje eu sou da academia, a gente está bem próximo, conheço, né? Ele nos recebe sempre na secretaria. Mas mesmo quando quando eu era um desconhecido aqui em Guarulhos, eu nunca tive dificuldade de acesso com o Edmilson e com a secretaria. Eu acho que existe uma programação que tem que ser respeitada, né? Então, eu acho que é isso. E é aberta a inscrição e os projetos são apresentados.
Eventualmente, um projeto pode ser recusado, talvez por qualidade, não sei. Então, você recomenda um pouco de paciência para as pessoas. Paciência e insistência. E ser persistente, na verdade. Né? Persistente. Nelson, você também tem uma agência, é isso, de palestras? Não, na verdade, N Natalino Produções Artísticas ainda está de pé? Então, o N Natalino Produções Artísticas, há 2 anos eu deixei de trabalhar um pouco com ele, porque montei uma loja aqui na Timóteo Penteado com meu filho e meu irmão, então estou me dedicando mais a isso. Então, isso aí eu parei um pouquinho, embora sempre que haja solicitação a gente faz alguma coisa, principalmente peça para empresa, coisas assim, a gente ainda... Empresas pedem peças específicas? Sim. É mesmo? Como é que é isso? Para treinamento de pessoal, para falar de determinado produto. Aí você tem que ensinar uma situação. Ensina a situação. Que barato. Nós vamos na empresa, a gente vê todo o trabalho que ela quer, o que ela quer divulgar, como é que ela quer tratar aquilo, desde atendimento telefônico até venda de produto, né? Então a gente trabalha isso também. Né? Muito interessante. Ainda nessa linha da dramaturgia, como você escreveu bastante peça, adaptou bastante peça, como você vê a dramaturgia hoje? Eu não digo só em Guarulhos, porque a dramaturgia é uma coisa muito ampla, mas de modo geral, no país, no teatro e na televisão. Porque hoje muita gente reclama que a televisão não tem atores muito legais, ou que, sei lá, as novelas que fazem hoje têm os roteiros muito fracos, muito ruins. Como é que você vê a dramaturgia hoje aqui? O que eu acho que aconteceu, a gente está falando principalmente de Globo, né? Acho que sim, né? Hoje, se bem que hoje você tem uma concorrente que consegue bater até a Globo, que é a Record, com uma produção específica. Vamos ver como vai ser o cenário daqui para frente, mas com uma produção específica conseguiu bater, né? Exatamente. O que eu acho é que o que aconteceu com a dramaturgia é que entrou muito no lugar comum, né? Entrou muito no lugar comum. As histórias, elas variam um pouco a coisa e não existe muita criatividade. Eles que falam assim, a TV de antigamente era melhor, as novelas de antigamente eram melhores, ou não? Você tem dessa opinião? Olha, não é... Como linguagem, produção, tem gente que fala, não, antigamente era muito melhor, as histórias eram outras. O que eu entendo é o seguinte, é que antigamente o pessoal se preocupava muito mais com qualidade do texto em si, né? Do texto em si. Hoje a coisa está muito focada, principalmente no homossexualismo, né? Não sei, a Globo hoje ela resolveu focar muito o homossexualismo, eu acho que até exageradamente. Eu acho que eu não sou contra, eu acho que deve ser focado, deve ser discutido, mas sem exagero. Eu acho que o exagero é demais na Globo, hoje. Então, né? Você vê roteiros repetitivos, né? Isso que você acha que mata um pouco a dramaturgia atual. A gente tanto que melhore, a Record fez uma coisa diferente, né? E bateu a Globo né? Você precisa de mais ficção. Bom, aí já vai a opinião de cada um. Nelson, para a gente encaminhar aqui para o final do programa, queria que você falasse um pouco de redes sociais, porque você é uma pessoa que não nasceu na geração internet, né? Já a minha idade é uma geração de transição. Eu não nasci na internet, mas eu consigo conviver bem. Hoje você acha a rede social fundamental para a divulgação do trabalho de um artista? Você lida bem com rede social? Você tem rede social? Como é que você faz uso dela? Eu tenho rede social e é fundamental para a divulgação de qualquer trabalho. Qualquer trabalho, não é só o artístico, não. Qualquer trabalho é muito bem divulgado na rede. Eu não tenho dificuldade, porque eu venho de informática desde os anos 70. Né? Você foi consultor de sistemas, então você está em casa. De informática, então eu não tive muita dificuldade. Mas hoje todo o meu trabalho é divulgado através das redes sociais. Você quer deixar algum contato de rede social para as pessoas acharem o Nelson Natalino? Nelson Natalino, tanto no YouTube como no Facebook, Instagram, tudo Nelson Natalino. Muito bem, Nelson. Para a gente terminar, então, queria que você deixasse as suas considerações finais aqui e quero agradecer bastante a sua presença, ao ponto de vista. Muito obrigado por ter vindo, de verdade. Já acabou? Pois é, o programa aqui é muito rápido, né? Meia horinha, passa voando. Nossa Senhora.
Eu também E às vezes passa de meia horinha. Aliás, só antes de você dar sua consideração final, eu quero ler aqui uma mensagem que eu recebi hoje, porque às vezes com a correria a gente acaba esquecendo, mas a nossa intenção também é divulgar na rede social, ou pessoal, ou da Câmara, enfim, quando a gente vai gravar um programa, para as pessoas mandarem perguntas, participarem, né? Eu sempre divulgo o e-mail do Câmara em Pauta, mas tem os outros programas que tem rede social, tem e-mail da TV que as pessoas podem se manifestar. E eu postei hoje no meu Facebook, logo de manhã, que eu ia entrevistá-lo, e a Alessandra Camargo, que é da Vila Rosália, falou que é a Lê, o Toninho, o Rafa e o Léo, que é a família Camargo Rosante, gostam muito de você, são seus fãs, e diz que a sua obra traz alegria, informação e cultura às pessoas. Então ela mandou essa mensagem para você. Beijo enorme para você, Alessandra. Olha que coisa interessante. Eu tenho um tempinho? 30 segundinhos e as considerações finais. Olha que coisa interessante. Alessandra Camargo, a minha peça que eu fiz mais sucesso com ela foi Tutti Buona Gente, que é uma peça de uma família italiana. A Alessandra e o pai dela foram os primeiros atores, né? Nós tivemos mais atores, mas os dois participaram de uma montagem no nosso clube de Guarulhos. Que bacana. Isso nos idos lá de 1990, não sei quanto, né? Foi a primeira encenação nossa foi com a Alessandra, olha que legal. Assim entrega a idade dela, hein? Nelson, obrigado por ter vindo mesmo. Ela era menininha, porque... Bom, então assim, Alessandra, então aí sim, hein? Considerações finais, fica à vontade para dar o seu recado final e brigadão mesmo por ter vindo. Agradecer ao Ponto de Vista, né? Agradecer à TV Câmara. Acho que não tem mais muito o que dizer, um agradecimento geral ao público que está assistindo. Comprem meu livro, por favor. O comercial que não pode faltar. Comprem meu livro. E muito obrigado. Meu não, meus, né? Porque você tem vários livros, várias obras. Esse então foi o Ponto de Vista de hoje. Entrevistamos aqui Nelson Natalino, membro da Academia Guarulhense de Letras, escritor, dramaturgo, poeta, multitalentos. O Ponto de Vista, lembrando a você, vai ao ar toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, transmissão pelo canal 7 da NET Digital. Para você que mora em Guarulhos, para você que quer ver em qualquer lugar do Brasil e do mundo, também a gente transmite pelo nosso site. Muito obrigado pela companhia de hoje, pelo carinho da sua audiência. Nos vemos aqui então numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.